Eu percebi o perigo primeiro. Duas luzes alaranjadas piscando, trêmulas, no acostamento estreito, cercado apenas por campos escuros dos dois lados. Encostei atrás de um sedã pequeno. Uma garota saiu tremendo, enquanto a traseira esquerda estava completamente amassada e a roda raspava no cascalho. Pedi para ela ficar calma. Peguei meu macaco e foi então que vi quem estava no banco de trás. A mulher levantou os olhos e minha garganta se fechou. Em apenas uma semana eu estaria diante dela para pedir a bênção para o meu futuro. Deixe-me situar você. Tenho 33 anos, moro em um prédio antigo no segundo andar sem elevador, que cheira a verniz velho e calor de verão. Carrego comigo uma chave de boca com as iniciais do meu pai riscadas no cabo. Isso é o que sei. O que eu não sabia? Que uma estrada aparentemente tranquila poderia decidir se o resto da minha vida iria se abrir ou se fechar de vez. Não sou homem de luxo. Trabalho com as mãos, sempre trabalhei. Minha mãe brinca que nasci já segurando uma chave de fenda. Meu pai me ensinou a respeitar o peso das coisas. Como um macaco deve ficar, como um parafuso só fica confiável se estiver bem apertado. O metal não mente, só exige atenção. Ele morreu quando eu tinha 25 anos. A chave inglesa com as iniciais dele, JD, o J quase afundado pela força que usava, chegou até mim numa lata de café cheia de arruelas e um bilhete já desbotado. Conserte o que estiver ao seu alcance. Guardei na cômoda por muito tempo, como quem encara um desafio. Mas consertar o quê? As contas atrasadas? O frio na barriga quando chega o aumento do aluguel? O aperto no peito de fim de mês quando sobra menos do que a lista do mercado exige? Já fiz de tudo. Trabalhei em depósito, fiz entregas, até passei um tempo em oficina trocando óleo, no meio do cheiro de graxa, café requintado e promessas que nunca se cumpriam. Hoje, divido meus dias entre dois empregos que quase se encontram no meio do caminho. De manhã, trabalho numa loja de ferragens. À noite, entro numa equipe que tapa buracos de estacionamento. Entre esses dois mundos, tento imaginar uma vida que quase consigo segurar com as mãos. Meu projeto é simples: montar um serviço de assistência rodoviária móvel. Nada de frota chique. Só eu, um compressor, velas, retentores, cones e uma van que aguenta firme mesmo quando a gente pede demais. Meu sonho não é virar empresário de novela, mas ser a pessoa que as pessoas chamam quando uma emergência pequena ameaça virar um pesadelo. Porque pneu pode não ser romântico, mas é ele quem mantém o plano em pé. Quando a borracha cede, o dia desmorona. E às vezes, a vida também. Para sair do sonho e virar realidade, tem burocracia. Na minha cidade, para operar um serviço desses e ainda receber reais diretamente na rua, é preciso licença da Junta de Licenciamento e Microempreendedorismo da Prefeitura. E para conseguir essa licença, tem que apresentar plano, seguro, mapa de atuação, tudo bonitinho na terceira quinta-feira do mês. Também me inscrevi para um incentivo na Fundação Comunitária. Não é caridade, é empurrãozinho para quem rala. Prometi que com a ajuda compraria um macaco decente que não me odeie, um compressor médio que encha pneu sem ficar tossindo, cones refletivos e até uma impressora para cartões, porque não dá para continuar entregando meu nome rabiscado no verso de recibo de padaria. Tudo marcado: audiência, entrevista para o incentivo, terno lavado, pasta cheia de documentos. Até o universo resolveu brincar comigo. Apareceu um furúnculo no pescoço, latejando cada vez que eu virava rápido demais, como se fosse um lembrete de que até o corpo também precisa de manutenção preventiva. E o que um homem faz enquanto espera a chance de transformar seu futuro em algo oficial? Continuar aparecendo, guarda ferramentas na van, mantém um giz no bolso para marcar o lugar certo do macaco, deixa a chave inglesa do pai no porta-luvas, caso a coragem precise de um peso extra. E treina a frase que vai dizer para a presidente da junta, a dona Marisa, sempre fotografada nos jornais com cara de quem toma suco verde e come salada até no café da manhã. Meu nome é Adriano Duarte e estou aqui para transformar pequenas emergências em algo ainda menor. Esse era o nome que eu repetia no espelho. Esse foi o nome que uma adolescente assustada respondeu com os nós dos dedos brancos na janela quando seu carro roçou o cascalho de um jeito que mostrava que alguém tinha virado tarde demais. A chuva já tinha passado, mas deixara o mundo escorregadio e brilhante,
como se cada luz tentasse ser mais do que realmente era. Aquela estrada que passava pelo antigo parque industrial fazia curvas bonitas só para depois cobrar caro dos pneus. Foi ali que eu vi os perigos. 2 piscadas alaranjadas respirando como um peito em pânico. O acostamento era tão estreito que as rodas esquerdas quase roçavam o nada. Coloquei os cones antes mesmo da porta da van fechar. Entrei abaixado, pronto para olhar o medo nos olhos. Isso a gente só aprende sobrevivendo. A porta se abriu, a menina pediu desculpas com os cotovelos, como se eu fosse policial, pai ou professor mal-humorado. Desculpa, moço, eu não vi. Levantei a mão. Depois a gente conversa, primeiro vamos ficar seguros, tá? Ela assentiu, ainda nervosa. Qual é o seu nome? Perguntei, dando a volta no carro. Larissa, Esse nem é meu carro, é do meu avô. A roda traseira estava tão achatada que parecia ter socado minhas próprias costelas. Não era vazamento lento, era encontro direto com algo afiado. Boa notícia, ainda não tinha mordido a roda. Você fez certo em parar, falei. Ela confirmou com a cabeça, mas as mãos tremiam. O banco de trás era só uma sombra. Coloquei o giz atrás do pneu, ajeitei o macaco e fui explicando o que fazia. Um macaco tem que subir firme, igual gente pigarreando. Se ele balançar, tá errado. Tem step? Perguntei. Não sei. Ainda tô aprendendo. Ele fala que eu sou cuidadosa demais. Sorri. Exagero nunca matou ninguém. Só atrasou uns 5 minutos. Abri o porta-malas. Nada de step. Só um compressor minúsculo e uma lata de selante. A mentira mais vendida do mundo automotivo. Tudo bem. Vou fazer um plug. 10 minutinhos. Plug? Ela repetiu, como quem vê truque de mágica. É tipo uma corda que se acha mais importante do que realmente é. Ela negou com a cabeça, curiosa. Já ajoelhado, coloquei a lanterna de cabeça. Porque, vamos ser sinceros, um homem só pode escolher entre enxergar ou bancar o orgulho, uma vez na vida. Achei o buraco. Pequeno, feio, provavelmente um pedaço de metal voador que gente como eu deveria ter tirado do caminho, antes. Alicate, furo alargado, plug no lugar, compressor ligado. E claro, quando tudo parecia resolvido, a porta traseira se abriu. Uma senhora de quase 70 anos saiu. Usava casaco grosso mesmo naquela noite fria, e o cabelo parecia se recusar a obedecer qualquer pente. Olhos atentos, daqueles que já viram tanto balanço de vida quanto de criança. Me encarou como se fosse uma pintura antiga tentando lembrar o nome. Depois sorriu sem mostrar os dentes. É seguro sair? Perguntou com calma, como quem precisa passar firmeza para os outros. Mais seguro na calçada, dona. Já estamos quase terminando. Adriano, essa é minha avó, disse Larissa. Senhora que ocupava o banco de trás estava sentada com os pés na rua, como se aquele pedaço de asfalto fosse dela. Depois, inclinou-se para frente, deixando a luz alcançar o rosto, e a memória encaixou como uma peça que eu já tinha visto antes. Reconheci na hora. Eu já tinha visto a foto dessa mulher pelo menos umas 10 vezes no site da prefeitura e no jornal, sempre que uma nova regra obrigava os vendedores a se virarem em cinzas, como galhos secos queimando. Dona Marisa. Escapou antes que eu pudesse segurar a língua. Ela ergueu as sobrancelhas, como quem pergunta sem precisar abrir a boca. Eu parei. Não é todo dia que você se apresenta a uma diretora da Junta de Licenciamento e Microempreendedorismo da Prefeitura, ainda mais à beira da estrada, como se fosse coquetel de inauguração. Então, respirei fundo, enchi o pneu e tentei encher também os pulmões da garota, mantendo a calma. 2 minutinhos e já vamos embora. Ela assentiu, aprovando a resposta como se fosse a coisa mais sensata que eu poderia dizer naquele momento. As mãos dela repousaram tranquilas no assento, os dedos calmos. Pensei na pasta de arquivo largada na mesa da cozinha e na sensação das iniciais do meu pai gravadas na chave inglesa que sempre levava comigo. Diga-me seu sobrenome, pediu ela num tom que parecia mais um bilhete que uma ordem. Duarte, respondi antes mesmo de pensar em mentir. Adriano. Obrigada, Sr. Duarte. E voltou para o banco de trás. Senti a respiração de Larissa encurtar
e depois se acalmar, como se tivesse aprendido que não precisava se segurar o tempo todo. O compressor mudou de som, aquele zumbido clássico de pneu lembrando que existe. Conferi 2 vezes. Uma por mim, outra porque talvez estivesse cara a cara com essa mulher de novo dali a uns 8 dias. E eu queria ser o tipo de homem que confere 2 vezes. Pronto, vamos devagar até a próxima saída. Tem um posto bem iluminado lá. Evita andar pelo acostamento porque pedra solta faz até marmanjo chorar. Eu te sigo, respondi. Não precisa, disse Larissa. Jovens pedem desculpa como se viesse de fábrica junto com a certidão de nascimento. Mas eu quero, vai dar tudo certo. Ela engoliu em seco, assentiu e sentou-se ao volante como quem retorna um dia que não queria interromper. A avó olhou nos meus olhos pelo vidro. Não piscou. Não sorriu. Parecia o tipo de mulher que enxerga algo, anota mentalmente e só confere depois se estava certa. No posto, revisei a pressão, apertei as porcas das rodas, porque homem não resiste a uma apertadinha extra só para garantir, e entreguei a Larissa um cartão improvisado com meu número. Fiz com um recibo dobrado e fita isolante vermelha, já que a caneta do bolso parecia mais piada que instrumento de trabalho. Quanto? Perguntou Larissa, procurando algo na bolsa que parecia cemitério de canetas e recibos velhos. De graça. Esse tipo de resposta é aquela que depois você tem que justificar para o próprio estômago, mas tudo bem. Dona Marisa tinha me pago com a única moeda que carregava. Atenção. Ela colocou a mão no ombro da neta. Obrigada de novo. Chegue bem em casa. Foi um prazer conhecer vocês. E falei de verdade, tanto para a garota quanto para a mulher que fazia a sala da prefeitura parecer uma lua onde só se entra com autorização. Seguindo os caminhos opostos. Eu levei comigo o cheiro de borracha e a sensação no peito, como se fosse um violão que alguém afinou um pouquinho melhor. Na mesa da cozinha, coloquei a chave inglesa do meu pai na pasta de arquivo e escrevi atrás do recibo que fingia ser cartão de visita. Conserte o que estiver ao alcance. Depois dormi. E sonhei com um salão comprido, luzes zumbindo como pensamento inacabado e uma mesa onde às vezes ninguém precisa dizer nada para revelar quem realmente é. As luzes fluorescentes têm esse poder. Deixam os nervos de qualquer homem em frangalhos, como se fosse de propósito. Elas zumbam igual ideia que não chega ao fim. A Junta de Licenciamento e Microempreendedorismo da Prefeitura se reúne numa sala que parece tribunal educado. Mesa longa, plaquinhas com nomes, um copo d'água com gosto de infância e fileiras de cadeiras que obrigam os candidatos a sentarem em cima das próprias mãos, só para não tremê-las. Cheguei cedo, jeito de dizer ao próprio coração que estava tentando. Meu terno era simples, nada de marca famosa, apenas limpo, honesto e quente demais nas axilas se você andasse rápido. Levei a pasta com seguro, plano, roteiro, tudo impresso de um site que dizia quem eu era e o que eu não fazia. Reboques arriscados, curvas fechadas ou qualquer coisa que pedisse coragem burra só para cumprir prazo alheio. Quando chamaram o meu nome, coloquei a pasta na mesa. 2 membros do conselho seguravam canetas como se fossem armas capazes de resumir uma vida em tinta. Havia também uma funcionária com um olhar gentil, do jeito que toda sala deveria ter, e, no final da mesa, sentada como quem decide se o dia começa ou termina, estava Dona Marisa. Sem a estrada e a noite ao redor, parecia outra pessoa, não mais suave, mas como se a luz soubesse exatamente onde pousar. Ela me reconheceu, um aceno leve, público, mas cheio de significado. Eu vejo você. Seja quem você foi naquela noite. Senhor Duarte, disse um homem de gravata ao meu lado, ajeitando-se nervoso. Apresente sua proposta. Eu nunca gostei de falar de mim. No trabalho, sim, eu falo. Trabalho é a história que cabe nas costas. Abri a pasta, toquei a foto da chave inglesa, senti o peso e deixei lá. Estou solicitando licença para serviço móvel de assistência rodoviária. Troca de pneus, enchimento, válvulas. Opero nessas áreas. Sem rodovias, sem pontes, sem curvas perigosas. Tenho cones, luzes, compressor e um plano.
Expliquei os procedimentos de segurança, seguro e código de conduta. Nada de só dinheiro vivo, nada de abordagem invasiva, nada de selfie no meio do trabalho. A funcionária sorriu. O homem de gravata pigarreou. Já tivemos problemas com, digamos, vendedores entusiasmados demais. Eu não sou entusiasmado, eu sou disponível. O presidente do conselho coçou a garganta. O seguro está em dia? Quem te treinou? Primeiro meu pai, depois 3 oficinas diferentes, cada uma me ensinando uma técnica e uma história. Incluí cartas de recomendação. Do fundo da sala, alguém perguntou: "E se for um adolescente ligando?" Senti o corpo gelar. Eram representantes do programa Jovem Aprendiz, quietos até então. Eu falo com eles como adultos, só que sem prática. Primeiro garanto a segurança, depois explico o que estou fazendo. Pessoas assustadas querem ouvir que o mundo vai voltar ao normal. Meu trabalho é tornar isso realidade. Há um certo compasso nessas salas. Dá para sentir quando o interesse começa a escorrer pelo ralo. Dá para perceber quando uma pergunta vem só para ver se você consegue se levantar sem se apoiar na mesa. Tipo teste surpresa de equilíbrio. E a concorrência? Perguntou o Tai. Não queremos atrapalhar os negócios já existentes. Eu também não quero prejudicar ninguém, respondi. Expliquei que não conserto nada que precise de guindaste e oficina completa. Não faço gambiarra na beira da estrada para coisa que exige espaço fechado. Se chego e está além do meu alcance, chamo um guincho e espero o profissional descer do caminhão, como manda o figurino. Muita gente confunde independência com marca registrada. Não é isso. Independência é responsabilidade, igual lavar a própria louça. Ninguém gosta, mas precisa ser feito. Dona Marisa ficou calada. Não precisava dizer nada. Essa era a fase em que um homem tinha que convencer a sala de que não seria lembrado como uma baita dor de cabeça mais tarde. Quando chegou a hora de abrir para comentários do público, ela levantou um dedo. Foi mais poderoso que qualquer discurso. Na semana passada, contou ela, minha neta e eu estávamos em um apartamento na East Crescent. Ficamos paradas, sem saída, até que um rapaz encostou atrás da gente, colocou cones e resolveu aquela pequena tragédia. Ele não quis meu dinheiro, conferiu 2 vezes tudo e traçou um plano tão simples que até minha neta, assustada, entendeu. Acompanhou a gente até a saída. Ela não disse que era eu, nem precisava. Apenas relatou os fatos e pronto, como quem coloca ferramentas na mesa. Isso é conflito de interesse? Perguntou o Tai. Rápido demais, como quem teme que uma vírgula fora do lugar vire acusação. É contexto, disse o atendente com calma. A sala inteira se virou para ouvir. Dona Marisa tinha aquela voz que reduz a tolice no ambiente. Nossos critérios incluem segurança e benefício para a comunidade. Foi o bastante. Senhor Duarte, por favor, aguarde lá fora enquanto deliberamos. Fui até um banco que me fez perceber o quanto meus joelhos existiam. Nem estava doente, mas firme também não estava. Nessas situações, você fica como quem espera notícia em porta de hospital. É o mesmo homem, mas o mundo decide qual versão vai sair pela porta. Quando me chamaram de volta, a gravata já parecia ter sido repreendida pelo diretor. O presidente cruzou as mãos. O funcionário sorriu sem bênção nenhuma. Senhor Duarte, permissão concedida com condições. Zonas conforme solicitadas, relatórios trimestrais de segurança durante o primeiro ano e qualquer desvio precisa de aviso prévio e aprovação da Fundação Comunitária. Além disso, queremos discutir um projeto piloto com o programa Jovem Aprendiz, oficinas básicas de segurança no trânsito com a Fundação como parceira. Fez uma pausa. E mais uma coisa, Sr. Duarte, providencie cartões de visitas decentes. Eu ri, um riso nervoso que assustou até a mim. Assustou eles também. Parecia macaco largando caixa pesada depois de muito tempo segurando. Quando recolhia minhas coisas, Dona Marisa já falava com outra pessoa. Olhou para mim como quem diz, agora o senhor vai ter trabalho, viu? Não esqueça de continuar sendo o homem que confere 2 vezes. No corredor, a representante da fundação saiu de trás da pilha de papéis. Até amanhã, Sr. Duarte. Traga sua lista e sua chave inglesa para dar sorte. Sorri e pensei na chave inglesa que ficava em casa, guardada como se fosse um talismã, longe de detector de metais.
O escritório da Fundação Comunitária cheirava a papel importante e café forte, daquele que sabe o peso das decisões. A coordenadora, mulher de riso fácil que fazia a gente sentir que era seguro falar a verdade, abriu uma pasta com meu nome. Parecia bem manuseada. Senhor Duarte, ouvimos uma história ontem no jantar, começou ela levantando a sobrancelha. Eu, sem saber o que fazer com as mãos, apoiei nos joelhos, como faço quando monto o motor em peças. Melhor que ficar gesticulando feito doido quando o coração já está fazendo barulho demais. Ela falou que gostavam de financiar coisas úteis, mesmo as chatas, macacos, compressores, fitas, porque são essenciais. Gostavam ainda mais de fotos mostrando essas coisas funcionando. Mas, acima de tudo, adoravam histórias. Principalmente as verdadeiras, aquelas que nascem sem segundas intenções. E agora, tinham uma dessas. Ela me passou um papel. Não era carta oficial. Era um recibo amassado, com uma fita vermelha na borda. Minha letra, meu nome, meu número e uma frase do meu pai. Conserte a coisinha que conseguir alcançar. Engoli seco. Não havia muito o que dizer. A coordenadora explicou. Já tinham decidido. Iriam financiar a lista de materiais e a sinalização da van. Eu, tentando quebrar o clima pesado, soltei. Bom, já fui chamado de melhor justamente quando estava menos preparado. Ela riu e pediu mais uma coisa: incluir adolescentes do programa em oficinas práticas. Interessado? Perguntou. Com certeza, respondi, tão rápido que parecia ansioso demais. Ela completou. E não esqueça a chave inglesa. Pelo visto, todo mundo naquela cidade já sabia da minha mania de carregar aquela ferramenta como amuleto. Graças à fundação, consegui compressor, cones novos, colete refletivo de verdade, cartões de visita e até um site simples, com uma frase que fez minha mãe chorar de emoção. A van, agora batizada de Pequena Emergência, trazia embaixo 3 linhas. Pneus, ar, calma. Sem rodovias, sem pontes, sem curvas fechadas. Começamos numa terça-feira, porque segunda já é difícil demais por natureza. A primeira ligação foi de uma mãe desesperada. O filho tinha prova em 20 minutos e o universo decidiu que era a hora de furar o pneu. Expliquei o tempo que levaria, cheguei no horário, expliquei o que fazia e por quê. Pedi ao filho dela que segurasse a lanterna, enquanto eu a encaixava na tomada, porque, no fim das contas, quem segura a luz sempre acaba enxergando melhor depois, principalmente quando a escuridão insiste em dar trabalho. O garoto passou no teste com louvor. A mãe colocou uma nota na minha mão, mas eu devolvi parte com um sorriso ensaiado e aquela frase que já virou meu bordão de novela. Pague o que deve, o resto já está pago. Uma semana depois, recebi uma carta de uma daquelas caixas de correio que só traz dor de cabeça. Só que dessa vez, não. Era sobre o programa Jovem Aprendiz, da cidade. Um cronograma, um convite e até uma cobrança pelo tempo dedicado a transformar adolescentes em gente menos assustada com o escuro e mais corajosa para acender a luz dos outros também. Manhãs de sábado, embaixo de um abrigo no parque, com cerca de 20 crianças, uma pilha de cones que pareciam tulipas laranjas e uma linha de giz no asfalto marcando o ponto exato onde o macaco não deveria acordar um carro gritando. No fim, tinha um quadro para cada criança escrever a frase que levaria para casa. A minha preferida foi: "O mundo é pesado, mas não no meu nariz." Você percebe que sua vida está mudando quando até as pequenas coisas começam a puxar você para perto delas. A porta da van já não emperra mais. O telefone toca e é serviço, não cobrança. Homens que antes só balançavam a cabeça de longe, agora param, perguntam e até pedem vaga para o primo. Um pneu furado às 8 da noite já não parece intervenção divina. Parece apenas meu trabalho. E aí vem as coisas grandes, aquelas que fazem o homem apoiar os cotovelos no balcão e sorrir sozinho, sem coragem de contar para ninguém. Um mês depois que a Junta de Licenciamento e Microempreendedorismo da Prefeitura aprovou minha licença, eu estava na beira da estrada, explicando a um adolescente que a tampa da válvula é tipo um rei escondido, nunca agradecido,
quando a porta de um carro se abriu atrás de mim. Surgiu um par de sapatos tão impecáveis que parecia que nunca tinham tocado uma poça d'água, pelo menos não de propósito. Senhor Duarte, disse Dona Marisa, com aquela tensão de quem sabe que sempre será ouvida. Use sua voz de sábado de manhã, por favor. Estamos sendo gravados. Um cinegrafista e uma repórter apareceram atrás dela. Eu teria saído correndo, mas estava com um macaco numa mão e tentando salvar a dignidade com a outra. Ela foi direto até meus cones e, claro, mexeu em um, porque é esse tipo de gente. Virou-se para a câmera e disse: "Estamos lançando uma pequena mudança que terá um grande efeito." Depois me apresentou como se eu fosse uma celebridade de bairro. Explicou que a prefeitura iria testar um adendo ao processo de licenciamento, a famosa isenção de emergência. Gentileza não é fracasso comercial, é boa política, concluiu ela, olhando direto para mim. O senhor acredita que um dia vai precisar disso, senhor Duarte? Espero que não, mas também espero que sim, respondi, meio sem pensar. Ela sorriu como se eu tivesse dado a resposta que ela não sabia que procurava, então disse para a câmera: "Conserte a pequena coisa que você tiver ao alcance. Vamos apoiar quem faz isso continuar fazendo." Quando eles se foram, minhas mãos tremiam. Não era medo. Era a sensação de que a frase guardada no porta-luvas já andava sozinha pelo mundo, entrando em salas importantes sem pedir desculpa por estar ali. Naquela manhã, destranquei a van com a mesma chave de sempre, aquela que me acompanha desde antes de a van existir só como ideia. O ar estava fresco, cheirando a café e promessa de bom trabalho. Tinha 3 chamadas marcadas e uma aula no parque às 10 da manhã. No porta-luvas, a licença estava guardada atrás da chave inglesa, junto com a fita isolante que minha mãe ajeitou outro dia, porque ela acredita que até as miudezas merecem estar no lugar certo. Ainda carrego recibos porque um homem pode mudar, e mesmo que assim, continuar sendo ele mesmo. As crianças do parque me ensinaram a diferença entre medo e cautela. Eu ensino a elas a diferença entre timidez e mentira descarada. Quando vão embora, olham para os cones de outro jeito. A pequena Larissa, de apenas 10 anos, aparece de vez em quando. 2 anos de prática na roda e uma determinação no queixo que faz qualquer adulto rir baixinho. E Larissa fala como alguém que já entendeu que quando um homem diz que vai aparecer, ele aparece. E que as mulheres também. E essa, no fim das contas, deveria ser a única língua de uma cidade. Quando paro atrás de um obstáculo, meu coração ainda dispara. Não de medo, mas pela expectativa de cumprir a promessa que fiz a mim mesmo. A estrada continua me fazendo perguntas, e eu sigo conferindo 2 vezes. No bolso, o recibo carrega uma frase que já me levou a lugares cheios de luzes fortes e bancos duros lá fora, onde a respiração pesa. Não é glamouroso, nem deveria ser. É um estilo de vida. É a vida. Às vezes, no sinal vermelho, seguro a chave inglesa e sinto com o polegar as iniciais do meu pai. JD não é marca, não é só um nome. É um lembrete. É a permissão para ser o homem que se agacha no acostamento e conversa com uma criança assustada, como se o mundo fosse normal. E isso é o que realmente o torna normal. Naquela noite, eu não planejava parar. Queria chegar em casa, tomar banho e até treinar como sentar direito na cadeira, só para parecer que eu pertencia à sala. Mas em vez disso, botei os cones e ajudei um jovem motorista a respirar melhor. Depois, todo o ambiente respirou junto. É assim que funciona. Você faz a pequena coisa porque é certa. A grande coisa, percebe. Ou não. E se perceber, seja o mesmo homem nos 2 lugares. Ainda escrevo essa frase atrás dos cartões, mesmo agora que tenho cartões oficiais. Entrego para quem me pergunta por que parei, por que cobrei menos do que podia, por que meus cones estão sempre limpos. Escrevo porque o mundo esquece e eu também. Conserte a pequena coisa que estiver ao seu alcance. Se essa história tocou você, se te lembrou de quando alguém diminuiu sua emergência,
Me diga de onde está assistindo e o que aconteceu. Deixe nos comentários e siga para mais histórias assim sobre como dias comuns nascem quando alguém escolhe ser útil.